Jonas capítulo 2. Vamos ler do último versículo aqui. Vamos ler o versículo 10 do capítulo 1. Perdão, não, melhor. É esse mesmo, versículo 2, capítulo 2, tá certo, é esse mesmo, certinho. Vamos lá, deixa eu correr aqui. Orou Jonas ao Senhor, seu Deus das entranhas do peixe. Disse ele: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Das profundezas da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. Tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as suas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Eu disse: banido estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a olhar para o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. E eu desci até os fundamentos dos montes. Os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu fizeste subir a minha vida da cova, ó Senhor meu Deus. Quando desfaleci em minha alma, eu me lembrei de ti, ó Senhor, e subiu a ti a minha oração do teu santo templo. Os que apegam aos ídolos afastam-se de si a sua própria misericórdia. Mas eu, com cântico de ações de graça, oferecer-te-ei sacrifício. Que votei, pagarei, o Senhor vem a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e o vomitou Jonas na terra. Só até aí. E o Senhor falou ao peixe, é o nosso título. Irmãos, quem conhece a história de Jonas? Jonas é conhecido como aquele crente fujão, né? Deus dá para ele uma missão, para ele é profeta, para ele liberar uma palavra de juízo para a cidade de Nínive. Jonas fica com medo, ele foge para a cidade de Tarsis, compra sua passagem, vai para uma embarcação e se esconde dentro dessa embarcação. É o capítulo 1. Deus, então, vendo Jonas fazer isso tudo, soberanamente sabendo que Jonas faria tudo isso, Deus então envia uma tempestade sobre aquele barco. O barco balança com aquele vento, com aquele mar agitado, e todos ali começam a clamar aos seus deuses, e nada acontece. E Jonas, perturbado dentro daquela embarcação, Jonas sai então e fala assim: o problema é comigo, joga eu ao mar, e o problema é comigo. Então eles pegam Jonas e jogam Jonas ao mar, e a tempestade cessa. E quando Jonas está caindo ao mar, como está a imagem aí, vem um grande peixe, uma baleia, e o engole ali. E dentro desse grande peixe, Jonas começa a exercitar uma prática, a prática da oração. Se a Bíblia dissesse que foi Jonas que engolisse o grande peixe, eu acreditaria. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Amém. Aí você crê se quiser, mas eu creio. Se a Bíblia falasse que Jonas tivesse engolido a baleia, eu acreditaria. Então, um peixe engolindo um homem. Jonas orou. Estranho então é o cenário da oração de Jonas. Ele ora dentro das entranhas do peixe. Este é o meio de onde ele ora, é o ambiente. Por quê? Para quê? Para nos ensinar uma coisa: que não existe lugar para orar a partir do pressuposto que eu decido orar. Não existe um lugar próprio de oração a partir da onde eu começo a orar. Se eu orei no banheiro, aquele lugar passa a ser meu lugar de oração. Se eu orei ali naquele passeio,
passa a ser o meu lugar de oração. Por quê? Jonas decide contrariar, se posicionando a fazer o quê? Orando dentro das entranhas do peixe. Cenário o quê? Estranho, sim ou não? Sim ou não? Nos mostrando que não existe lugar para se orar. Mas ele decidiu orar o lugar, exercendo a prática da oração. Por quê? Porque até o momento Jonas não tinha orado. Você não vê Jonas se posicionando para orar em nenhum momento. Jonas só foi orar dentro da barriga do peixe. Por quê? Porque eu não sou movido pelo lugar. Eu movo o lugar a partir do momento que eu começo a orar nele. Aleluia. Por quê? Porque não é o lugar que me faz, mas eu faço um lugar ser um lugar de oração. O lugar não é confiável, mas passa a ser a partir do momento diante daquilo que eu exerço dele. Aí ele começa: na angústia clamei. Nós acabamos de ler. Na minha angústia clamei. Saiba que o que move o clamor é o que? A angústia. Ele não clama por aquilo que ele sente, ele clama porque ele crê. Por isso ele clama. Porque eu não sou movido por aquilo que eu sinto, mas o que eu sinto também não me impede de fazer aquilo que eu quero, é orar. Então eu vou orar. Aí ele diz: mas ele me respondeu, e tu ouviste a minha voz. Mas ele me respondeu, que tipo de resposta? Não sei. Para que saber a resposta se tenho consciência que ele me responde? Saber que ele me responde é muito melhor saber do que ele me respondeu. Vou repetir para você, porque talvez você não pode ter entendido. Para que saber a resposta? Que tipo de resposta? Se eu tenho consciência que ele responde às minhas orações. Versículo 3, ele começa: tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as suas ondas e tuas vagas passaram por cima de mim. E ele diz: banido estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a olhar para o teu santo templo. Dá para você entender que Jonas está em crise aqui. Jonas está desequilibrado. Ele diz que Deus o atendeu, e agora ele está falando que tu me lançaste do coração dos mares, estou banido dos teus olhos. Uai, como assim? As águas me cercaram, o abismo me rodeou, e as águas se renderam na minha cabeça. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei de ti. Ué, como assim? Se no versículo 2 ele falou que Deus ouviu, a quem ele estava orando então? Se no versículo 7 ele diz: e eu me lembrei de ti. Como? Jonas, dá para entender que Jonas está em crise, Jonas está desequilibrado. Mas uma coisa, que Deus não entra em crise quando em crise fala com ele. Deus não entra em crise quando em crise eu falo com ele. Deus continua no mesmo lugar, sentado sobre um trono, e você aqui em crise dentro do seu quarto, chorando, clamando, esperneando, em crise, mas Deus continua no mesmo lugar, porque ele não entra em crise. E uma coisa, Deus ouve posicionamento, quando esse posicionamento é oração. Nós podemos entender aqui que Jonas não está bem, mas ele ora. Jonas não está bem, mas ele está
orando. A vida cristã é a única parte da nossa vida que você pode falar do jeito que está aqui, do jeito que está difícil, do jeito que está doendo. O importante é que você fale com Ele. Outra coisa é que a gente, com Deus, não se fala como se fala com Deus. Como assim, cara? Por quê? Porque o problema é que a gente fala-se com Deus no lugar que estou, pensando que Deus está distante de mim. E cada vez que eu e você falamos com Deus como se fala com Ele, distanciamos dele. Por quê? Porque Ele não é um Deus distante, Ele é um Deus perto, presente. Tem um filósofo que ele fala que Deus criou a terra. Ele é um Deus somente transcendente, não é um Deus transcendente, que Ele criou, está lá em cima, criou e deixa a terra viver do jeito que Ele quiser. Mas Deus também, Ele é um Deus, o nosso Deus é um Deus imanente, é um Deus que participa da sua criação, é um Deus que está presente no meio da sua criação. Nós achamos que Deus está longe, falamos com Ele, pensando que Ele está longe, mas Deus está perto. E muitas das vezes nós ficamos buscando palavras coloquiais, palavras com acentos, colocando acento para falar com Ele, buscando expressar da melhor forma, porque está falando com Deus. Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é majestoso, Ele é soberano. Você precisa saber que Ele é isso, porque Ele já sabe. Agora, Jonas está em crise e ele fala do jeito que está aí. E a minha palavra para você nesta noite é: fala do jeito que está aí. Fala da sua revolta, fala das suas lágrimas para Ele, fala do seu desespero, fala do que você talvez foi rejeitado, fala que você não está conseguindo, fala que não está dando, fala que está difícil de aguentar, fala do seu desequilíbrio, fala da sua angústia, fala da sua dor, fala que você foi rejeitado, fala que você foi abandonado, mas desde que você fala com Ele. Fale com Ele. É isso que precisamos entender. Fala do jeito que está aí, está machucado, fala do jeito que está machucado. Está doendo, fala com Ele. Está triste, fala com Ele. Mas desde que você fale com Ele, se posicione a Ele em oração e fale com Ele. Vai esperar ficar bom? A oração de Jonas aqui é triste. E Jonas se demonstra o quê? Confuso. Ele não está bem. Então ele orou. Orar é contar tudo para Ele. Deus está mais preocupado em nos ver orar do que ouvir aquilo que oramos. Posicionamento. Porque a oração, porque nós não oramos para Ele saber, oramos para saber que Ele já sabe de todas essas coisas. Então Ele está mais preocupado em nos posicionar, em orar, do que ouvir o que oramos. Ele já sabe. Orar é mostrar as feridas, orar é quando a máscara cai. Orar é mostrar as dores, orar é dizer sobre as tentações, orar é dizer: Deus, estou sendo tentado, estou fraco. Mas a gente fica com medo de Deus, por isso que a gente não fala com Deus como se fala com Deus, porque a gente fica preocupado em se abrir para Deus e fica se abrindo para quem não é para se abrir. Se abre para Deus, tem medo de Deus? Por quê? Por que medo de Deus?
Se abra para Ele, diga para Ele as suas feridas, diga para Ele aquilo que te tenta, diga para Ele qual é a sua fraqueza, diga para Ele o que te dói, o que machuca, o que te aflige, o que tira a sua paciência. Fala para Ele. O que custa? Você não fala para o outro? Jonas está dentro das entranhas do peixe e ele faz uma coisa linda. Ele dá graças. Olha, mas eu, com um cântico de ações de graça, oferecer-te-ei sacrifício. E ele diz: sacrifício com voz. Por quê? Porque daqui eu não saio. Eu não estou preocupado mais se eu vou sair daqui, mas o que me importa é que a minha voz será o meu sacrifício, a minha gratidão. Olha que lindo, antes dele receber ou não receber, ele já está agradecendo a Deus. Eu dou mal, mas a minha voz, isso é sacrifício, é agradecer sem saber se vou sair ou não, porque me lembrei do Senhor. Olha que interessante. São 9 versículos. 9 versículos. Capítulo 2, do 1 ao 9. 9 versículos sem nexo. Você pode olhar bem. Sem liga. Por quê? Mostrando a complexidade de Jonas, do homem Jonas, que ele está em crise. Versículo 10: e Deus falou ao peixe. Depois que oramos, esperamos Deus falar com a gente, sim ou não? Sim ou não? Só que Deus não fala com quem está dentro do peixe. Deus fala com o peixe que está carregando o homem. Por quê? Porque a prática da oração foi tão envolvente que o lugar passou a ser alvo da resposta de Deus. Você está aqui comigo, irmãos? Deus não dá a resposta a Jonas, mas Deus fala com o peixe. Você pode estar aqui nessa noite e estar dizendo assim: mas Deus não fala mais comigo, mas Deus não me responde mais. Por quê? Deus está mexendo no lugar que você está orando. Aleluia, Deus. Mas eu não percebi. Por quê? Porque na medida em que você orava, Deus movimentava o peixe. Por quê? Porque dentro deste algo tinha alguém que orava. Olha que interessante. Ó, Deus, o peixe, Jeová, Deus, o peixe. Tem alguém orando. Ele está vendo? Ele está vendo? Mas Deus está movimentando o peixe. Você está vendo? Você está vendo? Não. Você não está vendo Deus fazer isso. Mas Ele está movimentando o peixe. Deixa eu te falar só uma coisa. Deus fará o alvo. Deus fará do lugar de oração o alvo da resposta dele. Por que você não está vendo? Porque não é para você ver, porque Deus não vai mostrar como Ele faz. Ele só mostra depois que está pronto. Não, gente, você está aqui comigo. Eu estou tentando ser pentecostal, mas você não está aqui comigo hoje, não. Não está. Na medida em que você ora, irmãos, Deus está movimentando. Deus está movimentando. Por quê? Porque Deus, a minha resposta, Deus, eu quero assim, ó. Eu quero que venha assim, ó, desse jeito, venha um profeta,
Eu quero que venha alguém assim, fala assim, aponta o dedo na minha cara e fala assim diz o Senhor. Eu quero que aquele ventilador para de rodar para o lado de cá e ele começa a rodar para o lado de lá. Aí eu vou entender que é o Senhor que está falando. Nós colocamos jeitos da resposta de Deus. Mas deixa eu te falar para você uma coisa: Deus não vai responder do seu jeito, Deus não vai responder da forma que você quer, Deus vai responder do jeito dele, da forma dele, do dia que ele quiser. Mas o que importa é que ele responde a sua oração. Pronto, acabou. Jonas não sabe, mas o peixe está movimentando. E Deus diz: é tempo de orar. E Deus está dizendo para alguém nessa noite: é tempo de orar, porque eu quero movimentar o peixe. Você sabe o que te aflige, você sabe o que te tira o sono. Deus quer movimentar, mas é para você orar. Ora. Algumas verdades Deus não é obrigado a responder do jeito que eu quero. O jeito dele é mover o peixe, o meu é orar. As minhas orações não faz Deus mover da maneira que eu quero. Por quê? Porque muitas das vezes nos pegamos nas nossas orações colocando as nossas maneiras para Deus. Sim ou não? Deus faz assim, Deus coloca assim, Deus tira assim, Deus assim. E quando nós oramos a Deus falando isso, nós achamos-nos dono de Deus. Oração não é regra para ser atendido. Não. Porque eu não oro para ser atendido, eu não oro para ter, eu oro para ser. Quanto mais eu oro, mais parecido com Ele eu fico. Aleluia. Quanto mais eu oro, mais íntimo dele eu fico. Pois quando eu oro para ser, eu estou apto a ter. Ore não por uma porta, ore para ser uma. Não ore para ser atendido, ore porque você precisa de comunhão com Ele. Por quê? Porque a oração me qualifica a pisar onde sempre evitei. O peixe o vomitou, mas a oração me qualificou. Ele chama Jonas porque ele está no controle de tudo. Porque ele chama, ele sabia, diga, porque se Deus sabia que ele ia fugir, ele está no controle. Aleluia. Deus chama um cara que sabe que ele vai fugir, vai para o porto comprar passagem, ele entra para dentro daquele barco, e se acha que Deus não está vendo, ele está vendo, ele está no controle. Deus não é bobo não. Ou você acha que o chamado é fácil desse jeito? Então, estou terminando já. Joga Jonas para fora. Isso não é Deus que está no controle. Sabe te falar uma coisa? Deus sabe exercitar o meu e o seu chamado. Aleluia. Deus sabe. Deus sabe como exercitar sua vida de oração. Está orando não? Calma que Ele coloca uma tempestade atrás de você para você orar. Não está orando não? Calma que Ele vai colocar um vento para balançar. Não está orando não? Fica tranquilo que Ele vai colocar um vento contrário, um mar contrário para te fazer você voltar a orar. Ele vai. E para crente que não gosta de orar, Ele tem um grande peixe te esperando para você orar lá dentro. Deus sabe como nos fazer orar, irmãos. Por quê? Porque a gente relaxa, está tudo bem, está tudo tranquilo. Fica tranquilo. Eu sei como fazer você orar. O peixe o vomitou, caiu na praia. Jonas, ó, caiu na praia. Eu gosto de desenhar. Caiu na praia. Tinha gente na praia. Tinha gente na praia. Jonas caiu. Imagina o pessoal perguntando: de onde veio? E Jonas vira: ué, cadê? Estava aqui.
Aí Jonas talvez pensa, mas se eu te falar como que eu cheguei aqui, você não vai acreditar. Você acreditaria? Só que dá para você entender que Jonas desenvolveu uma vida de oração. E quem ora, nunca vem por cima. Quem ora, sempre vem de baixo. É verdade. Por quê? Porque enquanto você está lá embaixo, ninguém está te vendo, ninguém está sabendo, está tudo acontecendo lá em cima e você lá embaixo. Estou orando. Aleluia. E vão te perguntar: ó, apareceu como? Chegou como? Eu não vi, como que foi? Ah, se eu te contar, eu guardei isso porque vida de oração não é pública. Tipo, hashtag vou ali orar, hashtag partiu o monte. Fariseu. Por quê? Porque quando a vida de oração passa a ser pública, já deixei o meu secreto há muito tempo. Já deixei minha vida de oração há muito tempo. Vida de oração escondida, ela é embaixo. Entra para o teu quarto, fecha a porta, que o Pai que está em secreto te recompensará. Ninguém vê, ninguém está acompanhando, mas de repente é o que Deus vai fazer para quem que ora. De repente, não sabe como aconteceu, mas só fala: olha como é que estava a sua vida, todo embaraçado. Olha como é que estava a sua vida, uma desgraça a sua vida estava. Olha a sua vida como é que está agora. O que aconteceu? Como é que foi? Como que surgiu? Se eu te falar, você não vai acreditar. Você está roubando? Você fez pacto, alguma coisa? Eu apareci lá do fundo, agora de onde, como eu vim, não tem como eu te dizer. Será de repente, na minha e na sua vida. Ou melhor, na vida da crente que ora. Aleluia. Glória a Deus. Vou repetir: quem ora nunca vem por cima. Tá cheio de crente que pula de paraquedas e vira pastor. Pastor. Prega já é pastor. Mas o crente que ora, ele não vem por cima, ele vem por